Vou voltar para cá. Então, vitamina B12 ou cobalamina. Cobalamina porque ela tem um átomo de cobalto no meio da molécula, que é chamado cobalamina. Tá? Bom, primeira importância da vitamina B12, o ácido fólico e síntese de DNA, tá? Obrigatória e diretamente relacionada com a vitamina B12, e a absorção da vitamina B12. É bastante complexo, né? Então, assim, qual é a importância da vitamina B12 ou cobalamina? Então, o que se observou? Naquele retângulo de borda preta à esquerda em cima, diz assim, vegetarianos absolutos, né? Tem um nome específico, é mais que vegano, uma aluna explicou isso, eu vou botar a diferenciação atual, né? Vegetarianos ou veganos que não se alimentam de produtos de origem animal nenhum, nem carne, nem leite, nem ovos, ou quem faz gastrectomia total, ectomia cortar, tomia cortar, ectomia cortar fora. Então, gastrectomia total, tira totalmente o estômago. Por exemplo, caso de câncer do estômago, tu retira o estômago, não vai deixar lá porque é um câncer muito invasivo, né? O que acontece? Em 3 anos, o cara começa a ser vegetariano. Depois de 3 anos, retira o estômago, né? O que acontece? Apresenta anemia perniciosa, persistente ou megaloblástica. Megaloblástica, anemia são uma diminuição no número de células vermelhas do sangue, as hemácias, que transportam oxigênio. Né? São hemácias jovens, as hemácias, por que megaloblástica? Como tem uma baixa produção de hemácias, as células são liberadas já muito jovens, imaturas. São células grandes, com baixa concentração de hemoglobina, HB, quer dizer, hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio, e elas são muito frágeis, elas logo se rompem. Então apresenta essa anemia perniciosa. E o pessoal dava ferro, fazia transfusão de sangue e o cara sempre com anemia perniciosa. Qual era o problema? É o seguinte, a vitamina B12, primeiro vizinho ali, a vitamina B12 ele é fundamental para a síntese de DNA. É uma atuação indireta. Ela em si não estimula a síntese de DNA, ela em si, através do ácido fólico. Sim? Depois dessa relação. Então, e está presente em produtos de origem animal, carne, leite e ovos. Carne, leite e ovos, devagarinho. Então, o sujeito que é vegano, estrito, ou seja, não se alimenta de nenhum produto de origem animal, nem carne, nem leite, nem ovos, não recebe vitamina B12 pela dieta. Então, ele vai apresentar uma dificuldade na multiplicação de células, na mitose das células, obrigatoriamente, na divisão celular. Qualquer célula que se divida no organismo vai se ressentir da falta de B12. Só que como eu tenho trilhões de células sanguíneas num sujeito, em bicho, é o que mais chama atenção essa anemia. O cara começa a ficar fraco, cansado, porque está faltando células que transportam oxigênio para o organismo. Tá bem? Bom, então, tanto é assim que quem é vegano estrito recebe vitamina B12 uma vez por mês, injetável. Recebe vitamina B12 para garantir o aporte de B12, porque senão não vou ter multiplicação celular, vai ter anemia e poderá vir a falecer por falta de células sanguíneas em quantidade adequada. Sim? Bom. Tá, e os herbívoros? Herbívoros não comem carne, nem leite, nem ovos, salvo o Minotauro, que era um boi carnívoro, metade homem, metade touro. Na mitologia grega não tem animal carnívoro, bovino não é carnívoro, nem ovelha, nem cabra, né? Salvo desenho animado. Bom, então como é que eles, precisa de vitamina B12, como é que eles fazem? Em herbívoros, o terceiro vizinho de cima para baixo, assim, a síntese de B12 ocorre pelas bactérias do rumen, dos ruminantes, e do seco, em equinos, lagomorfos, coelho e lebre. Tanto é assim que a lebre e o coelho, eles têm o hábito, animais não estabulados, criados a campo, eles ingerem as próprias fezes, ingerem as fezes que vêm do seco, lambem essas fezes do próprio ânus. Por quê? Porque aquelas fezes do seco são ricas em vitamina B12 e proteínas que as bactérias produzem e que não tem como absorver no seco, nem no intestino grosso. Em equinos, sim, o equino não come as próprias fezes. Então, em algum lugar do intestino grosso ou no seco, a vitamina B12 em equinos, produzida pelos micro-organismos, cavalo, zebra, mula, burra, vai ser absorvida em algum lugar nesse seco. Mas coelho e lebre não, então eles ingerem das próprias fezes. O animal estabulado já recebe a ração com vitamina B12, não tem problema, já está equilibrado. Não precisa ingerir fezes que vêm direto do seco. Tá? Elas saem do seco, passam pelo intestino grosso, são fezes produzidas a nível de seco. Por quê? São produtos de ação microbiana, entre outras coisas, síntese de vitamina B12. Então, os herbívoros têm B12, produzido por bactérias bactérias, né?
Muito bem. Qual é a função desse ácido fólico e a síntese de DNA? O que tem a ver a B12 com isso? Primeiro vizinho lá em cima. O ácido fólico está presente em vegetais e folhas largas. Em carne, leite e em ovos. E em vegetais, tá? Segundo vizinho. Uma vez no sangue é reduzido a tetraidrofolato. O símbolo é FH4. Tetraidrofolato. Tetraidrofolato. FH4. De fólico com 4 hidrogênios. Tetrahidro, né? Hidroxila. Bom, então, o que acontece? No meio para baixo ali, à esquerda. FH4 com uma metila, tem uma metila com CH, só com hidrogênio, ele vai ser cofator, não enzima. Cofator enzimático, cofator é aquele que aproxima, ou no caso, tetraidrofolato, é a coenzima que aproxima o substrato da enzima. Se não tem essa coenzima, sim, no caso de sendo uma molécula orgânica, não é cofator que chama-se enzima, é coenzima, esse substrato não tem acesso à enzima. Então, o cofator é um intermediário, tá? Então, esse tetraidrofolato, CH, ele vai ser responsável pela formação do anel de purina, as bases púricas, adenina e guanina do DNA, adenina e guanina. Quando recebe mais um hidrogênio, CH2, tetraidrofolato CH2, transforma a uridina em timidina, são duas bases pirimídicas, e a glicina em serina. Então, notem que para a formação das bases púricas e das bases pirimídicas, formação de timidina, eu preciso de ácido fólico. Se ele não está presente, a enzima não vai agir sobre o substrato para formar adenina, guanina e nem timidina, tá? Quando recebe o terceiro carbono, CH3, ela fica inativa e ela fica irreversível. Esse tetraidrofolato com a metila completa, CH3, fica irreversível. E eu botei entre parênteses, porque tem uma única molécula, uma única substância que torna ele vivo de novo, que é a vitamina B12. Tá? Então, a vitamina B12, ela ressuscita o tetraidrofolato, capturando essa metila CH3 para ela, formando metil vitamina B12. Então, lá embaixo a vitamina B12, ela sobe bem no meio da figura, libera, captura esse metil completo, CH3 do tetraidrofolato, regenera o tetraidrofolato, ele vai receber outro carbono e vai seguir a via de formação. E essa B12, o que faz? A metilcobalamina ou metilvitamina B12, ela doa esse agrupamento metila para uma homocisteína, que é um aminoácido produzido pelo fígado, formando então metionina e regenerando a vitamina B12. Regenerando a vitamina B12. O que diz aquele retângulo bem no meio ali e o fundo amarelo? A vitamina B12 é a única substância que regenera o ácido fólico para novas reações. Então, na verdade, quem atua, toda célula que se divide tem que duplicar o DNA. Tem que duplicar o DNA, não é? Duplicar o seu DNA, duplica o DNA, tá? Toda célula que se divide. Se não tiver ácido fólico, essa duplicação fica deficitária ou não ocorre, porque eu preciso das bases púricas e pirimídicas. Adenina, guanina, timina e uracil. Obrigatoriamente. Citosina, né? Citosina e uracil. Obrigatoriamente, para síntese de DNA. Adenina, guanina, citosina e timidina. Sim? Obrigatoriamente. Tá? Timidina. Bom, então o ácido fólico é fundamental para a síntese de DNA. E qual é a importância da vitamina B12? Ela mantém o ácido fólico viável durante muito tempo. Se não tem vitamina B12, esse ácido fólico ele é imediatamente gasto. Você vai precisar sempre de ácido fólico. Tá? Bom, por isso que se dá para as gestantes, as mamães, futuras mamães, ácido fólico durante a gestação. Porque como é uma substância que favorece a multiplicação celular, porque garante a duplicação do DNA, favorece a multiplicação celular, ajuda a crescer o fetinho. Tá? Qualquer bicho seria bom receber ácido fólico a mais. Qualquer mamãe, né? Seja o bicho que for. Ácido fólico. Bem? Bom, então, por isso que quem tira o estômago total, ou quem se torna vegano, só depois de 3 anos começa a apresentar anemia perniciosa. Por quê? Porque o fígado tem vitamina B12 armazenado e ela é utilizada pouco. Então, no momento que acabar o estoque de B12, aí começa o problema de divisão celular. Por quê? Porque o ácido fólico, não é que não divida, é que o ácido fólico ele se torna de vida curta. Não é regenerado pela B12, que é a única substância que faz isso. Bem? B12 é produto de origem animal ou em micro-organismos de herbívoros. Né? Tanto é assim que gente não produz essa B12. Nós não produzimos B12 por micro-organismos. Se não tiver B12, acabou a divisão. Dificuldade dessa divisão. Bom, como é a absorção da B12 ou cobalamina?
Então, você tem ali o esôfago em cima, bem à direita, estômago, e intestino delgado e intestino grosso, tá? Bom, a B12 da dieta, ela vai se ligar a uma proteína R, esse é o nome da proteína R, produzida pela glândula salivar. Livros de graduação não falam no raio dessa proteína R. Não falam, muito difícil. Margarida fala, mas a vasta maioria não comenta dessa proteína R. Então, a glândula salivar produz uma proteína importantíssima, a proteína R, que ela se liga na saliva, a B12, a proteína R, e protege a B12 da ação do ácido clorídrico no estômago. Protege, a função da proteína R é proteger a B12 da ação do ácido clorídrico, tá? Bom, bem embaixo à direita, a célula parietal, aquela mesma que produz ácido clorídrico, produz fator intrínseco, FI. Embaixo, você tem a legenda, FI, fator intrínseco da B12. Sim? O que acontece? Tanto a proteína R B12, ligada a B12, como o fator intrínseco, vão para o intestino delgado, e essa proteína R B12, a proteína R, sofre a ação das proteases do pâncreas, ela é clivada, lisada, e a B12 migra logo no início do intestino delgado para o fator intrínseco. Qual é a função do fator intrínseco? É proteger a B12 ao longo de todo o intestino delgado. Protege a B12 ao longo de todo o intestino delgado. Se não tiver fator intrínseco, essa B12 vai ser degradada por enzimas e por bactérias. As bactérias vão capturar essa B12 para ela e não vai chegar no hígado. Tá bem? Bom, então, a proteína R protege a B12 da ação do ácido clorídrico e no intestino delgado, quem protege a B12 é o fator intrínseco. Tem que migrar, porque a proteína R ela é incompetente para a proteção da B12 no intestino delgado. Tem que ser fator intrínseco. A proteína R é feita para o estômago. De onde é que ela vem a proteína R? Da glândula salivar. Tá? O livro de graduação não fala isso. A maioria não diz isso. Bom, o livro da Margarida sim, é isso que eu aprendi. Então, assim, a B12, fator intrínseco, é absorvido pelo ileócito, lá no final do intestino delgado, no ilho. E aí tem um TC2. TC2 está escrito ali embaixo, ó, bem no centro da figura embaixo. TC2, transcobalamina 2. Transcobalamina, transportador de vitamina B12 do tipo 2. Sim? Ela é acoplada, esse fator intrínseco ele é degradado, e essa transcobalamina B2 vai para a veia porta e aí retorna para o fígado. Vai para o fígado, tá? É absorvido tanto transcobalamina 2 como B12, e a transcobalamina ela é despachada de volta, ou liberada para o sangue. Mas dentro do conjunto, a B12 fica no fígado, vai sendo distribuída ao longo do organismo, lentamente, e a transcobalamina 2, ela vai para o sangue. O fígado também produz transcobalamina, mas você viu que quem produz também é o ilho. O ilho também produz. Você achava que era só o fígado, tá? Claro que essa transcobalamina 2B12 se distribui pelo organismo. Uma vez passada pelo fígado, se distribui para o organismo, que precisa. Bem? Bom, então, aquele retângulo em cima de fundo azul, claro, diz assim: a proteína R protege a B12 da ação do ácido clorídrico no estômago. E de fundo amarelo diz assim: uma vez no sangue, a cobalamina é reduzida, ou seja, recebe hidrogênio, para se chamar cianocobalamina. É a mesma substância, mas reduzida. Então, vocês vão encontrar cianocobalamina, esse nome também, que é a cobalamina original, que uma vez no sangue vai receber hidrogênio presente, formando cianocobalamina. É a mesma função. Também se liga a transcobalamina 2. Então, quando sai do ilho e vai para o sangue, via a porta, banzai, recebe hidrogênio, cianocobalamina. Bueno. Causa de má absorção e captação da B12. Vamos começar no sentido horário, lá em cima, à direita. Né? Quais são as causas da má absorção? Então, eu tenho uma lesão lá naquele retângulo de borda amarela em cima, na glândula salivar. Lesão da glândula salivar diminui proteína R, caso, por exemplo, de uma parotidite, cachumba. O vírus da cachumba ataca a glândula parótida, diminui a produção, a produção de proteína R. Depois, a atrofia da mucosa gástrica, animais velhos. Bicho envelhecido, pessoa envelhecida, diminui a mucosa gástrica, vai produzir menos fator intrínseco, que é fundamental para a proteção da B12. Sim? Existe uma doença autoimune contra o fator intrínseco, ou seja, o organismo produz anticorpos contra o fator intrínseco que ele mesmo produz. Não contra a proteína R, contra o fator intrínseco. Então, é produzido fator intrínseco, ele é degradado por anticorpos. Não tem fator intrínseco. No meio, embaixo, fundo amarelo, pancreatite. Não secreta proteases.
A proteína R ela é incompetente para a proteção da B12. Se eu tiver uma insuficiência pancreática, eu não vou ter proteases que vão degradar a proteína R. A vitamina B12 vai continuar ligada à proteína R, porque não tem enzima do pâncreas que vai degradar, porque o pâncreas está lesionado, seja que for doente, né? Essa proteína R não é competente, as bactérias pegam essa vitamina B12 para si, tá? Por último, uma ileite. Uma inflamação do íleo diminui a absorção da B12. Diminui a absorção da B12. Quando eu dei essa aula para veterinária, uma aluna da veterinária veio me procurar e disse, professor, depois da aula, né? Eu tive depressão durante 10 anos. 10 anos eu tive depressão. Tomava remédio tarja preta, receitado pelo psiquiatra. Eu ingeria carne, leite e ovos. Aí eu fui num clínico, e o clínico disse assim, vamos ver como é que tá a tua B12. A B12 praticamente dela não existia, porque em uma dessas vias ela não conseguia absorver B12, ou ela era degradada. Ou seja, no momento que ela tomou B12, acabou a depressão. A depressão dela, desses 10 anos, era a falta de vitamina B12. Então a B12 está relacionada também a um bom funcionamento do sistema nervoso central. Tá? Sabe que a formação da baía de mielina, que faz a chamada condução saltatória, o impulso é mais rápido no sistema nervoso central, e periférico, aliás, pelas baías de mielina, né? Isso, a B12 é fundamental para essa síntese dessa baía de mielina. Então, essa moça, graças a Deus a informação dela, a B12 está relacionada também com o lado emocional. Ela recebia B12, mas ingeria B12, acho que o clínico, o psiquiatra, ou não sabia, ou não adivinhava, ela teve problema nessa metabolização. Então, ela tomando B12 injetável, resolveu o problema dela, graças a Deus. Tá bem? E aqui vocês têm as bruxarias, né? Uma simples vitamina, né? E aqui vocês têm essa, eu não sei porque carga ficou esse fundo preto horroroso. Essa estrutura da B12 é uma molécula bastante complexa com cobalto lá em cima, um átomo de cobalto. Se tiver o cobalto, ela não vai funcionar, porque esse cobalto faz a ligação, ou fecha esses anéis próximos a si, tá? Esses anéis pirrólicos. Tá bem? Muito bem, pessoal. A aula era isso. Você tem alguma pergunta? Posso parar a gravação? Tá. Essa é a puxadinha.